Bem, meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta noite, com uma oração. Oremos. Deus eterno, nós te louvamos, agradecidos, porque podemos, ó Deus, ter acesso à tua palavra e te prestar culto. Pai, abençoe esse momento, para que a tua palavra seja expandida, seja, Senhor Deus, pregada, seja, Senhor Deus, que ela atinja, Senhor Deus, os corações das pessoas, nós e daqueles que ainda não têm Jesus. Espírito Santo venha influenciar-nos, ó Deus, através dela. Perdoe nosso pecado e a nossa fraqueza diante de Ti. Ajuda-nos em Cristo, Teu amado Filho. Amém, Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus, que está registrada lá no livro de Josué. Lá em Josué capítulo 7, do versículo 16 ao versículo 26. Josué capítulo 7, do versículo 16 ao 26, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraita. Fazendo chegar a família de Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. E a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros, e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e os colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e a seus filhos, e as suas filhas, aos seus bois, aos seus jumentos, as suas ovelhas, e as suas tendas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os. E levando sobre eles um montão de pedra, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar sobre pecado. Pecado. A vida do crente, a vida dos filhos de Deus, a vida do povo de Deus, não tem meios de conviver com o Deus Santo, que é o nosso Deus, com pecado. O pecado não pode conviver na vida do crente, na vida do seu povo, e conviver com Deus do mesmo jeito. Infelizmente, muitos pensam que pode, não é? E nós vamos ver então na história de Israel e na história da igreja, muitas coisas que vêm acontecendo e que muitas das vezes as pessoas são iludidas e acham que o pecado não vai ser descoberto, que o pecado não traz consequências, não é? Não precisa confessar pecados. E portanto, meus irmãos, isso tem se tornado um problema na vida da igreja. Isso tem trazido derrotas. Isso trouxe derrota para o povo de Israel. Foi registrado quais foram as consequências. Para que o homem aprenda a conviver com o Deus Santo
há necessidade de arrependimentos, há necessidade de confessar seus pecados, para que assim sejam perdoados. Porque o pecado é altamente persuasivo. Ele tem o poder de cegar o homem, tirar a sua lucidez, embaralhar a sua mente. Sim, meus irmãos, o pecado tem essa capacidade de embaralhar a mente, tirar a lucidez, deixá-lo cego, enganar, transformando mentiras em verdades, deixar o homem viver a vida confortável até ser descoberto. O pecado ele tem umas características perniciosas. Ele é um mal que nós, quando cometemos o erro de pecar, é um mal que sabe se disfarçar, ele sabe se esconder, ele sabe ficar oculto na nossa vida. E por quê? Porque ele nos cega, ele tem um poder terrível de nos cegar e não nos permitir, e tira todo o nosso sentimento, toda aquela coisa que vai nos incomodar. Ele tem a capacidade de tirar isso de nós, e aí o crente depende somente da palavra de Deus. Mas tomar muito cuidado, porque às vezes o pecado nos afasta da palavra de Deus e fica enraizado no coração. E passa alguns anos, às vezes tempos demais, aonde ele não é confessado, onde ele não é levado ao arrependimento. E aí, meu irmão, as consequências são fatais. Nós vamos descobrir hoje 3 características que aconteceram com Acã, que não deveria ter acontecido. Porque quando o Senhor Deus mandou o exército de Israel invadir Ai, aconteceu uma coisa interessante ali. Porque Deus, quando envia eles, deu uma ordem para eles: vocês vão destruir tudo, vão acabar com tudo. Vão derrubar, vão matar todo mundo. Não quero que toque a mão no ouro, na prata, e nada deles, nada. O que Deus queria com isso? Deus quer obediência. Deus quer obediência porque o inimigo é perigoso. Somente numa total obediência à palavra de Deus é que nós vamos conseguir vitórias. O que aconteceu? O povo foi à guerra e trouxeram uma capa. O Acã escondeu lá uma capa. Desobedeceu a Deus. Quando chegou agora na próxima luta, mandaram de novo o exército, agora com menos pessoas, porque era pequeno o inimigo, o volume. O resultado, saíram correndo, fugindo, perderam. Josué não entendeu nada, botou o joelho no chão, reclamou com o Senhor Deus, e o Senhor Deus disse assim para ele: levanta-te, porque o povo de Israel prevaricaram contra mim. Pegaram coisas que não era lícito pegar, porque ele tinha ordenado para não pegar. Meus irmãos, quando a palavra de Deus nos ensina a obediência, nós não podemos tentar desobedecer a Deus ao ponto de acharmos que as coisas vão acontecer, vai ficar do jeito que está. Não é dessa forma que o crente vive com Deus. A humanidade está desobedecendo a Deus, não está acreditando em Deus, achando que há impunidade em Deus. Não há. Esse texto traz imagens difíceis de se acompanhar. Imagens que mostram o quanto que o pecado é cruel. E quanto que Deus é exigente com a purificação do povo, com a santidade da sua igreja, com a nossa santidade pessoal diante dele. Porque senão, meus irmãos, as bênçãos são interrompidas, as vitórias são tiradas e nós não vamos conseguir nada. E o nosso Deus é um Deus santo que quer abençoar. Ele não pode permitir desobediência, porque o inimigo, o diabo, ele vai tomar lugar, nós vamos dar ponto de apoio para ele entrar em nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado para não deixar ponto de apoio para o inimigo, porque senão ele vai entrar em nossas vidas. Por isso que a disciplina é necessária. Nós vamos descobrir que logo aqui no versículo 11, se você pegar o texto ali do capítulo 7 de Josué, retrocedendo um pouquinho no texto, olhando lá atrás, lá Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Vamos chamar esse texto de hoje,
Esconderijo para o pecado. Meus irmãos, uma coisa que nós temos que botar em nossos corações, que ninguém consegue esconder pecado. Não dá. É um erro pensar que se pode esconder o pecado. É um erro. Não caia nessa armadilha de achar que nós podemos esconder pecado. Não caia nessa armadilha. Tem pessoas que pecam, não contam para ninguém, porque ele pensa o seguinte: é entre eu e Deus. Só eu e Deus sabemos aquilo que eu fiz. Preste bem atenção. Se está só entre você e Deus, lembre-se. Não coloque Deus como seu sócio ou como seu companheiro que vai ocultar, um amigo que vai ocultar você de pecar. Porque é Deus mesmo que denuncia o pecado. Como nós acabamos de ver no versículo 11. Se você está dizendo assim, esse pecado só eu e Deus sabemos, você já está perdido. Porque Deus vai denunciar o pecado. É, meu irmão. E ele denuncia mesmo. Pecado e Deus, uma relação impossível. Impossível. Se você quer lembrar bem disso, vamos lembrar lá do Jardim do Éden, quando Adão e Eva são tentados a pecarem contra Deus. E o que acontece logo na sequência? Ele vai lá, corta uma folha de mato, tenta se cobrir, e tenta... o Senhor Deus já foi lá e mostrou para ele que o pecado não pode ser removido com folha de mato. Que tinha que ser removido. Deus vai lá e mata o animal, dando o endereço certo que queria acontecer. O pecado só vai poder... Porque é impossível, tá, ter uma relação com Deus dentro do jardim em pecado. Você não viu em Adão e Eva arrependimento. Eles não se arrependeram dos seus pecados. Por isso o Senhor Deus os expulsou. Começaria agora um processo de restauração, de busca, provido do próprio Deus. O pecado, meus irmãos, não dá para ocultar. Por quê? Primeiro, porque Deus não admite o pecado. Segundo, provoca reações. O pecado manifesta-se de várias formas. Por isso que não anda pensando aí que você consegue esconder o pecado, porque não dá para esconder. O pecado se manifesta, tá, meus irmãos? Não, o pecado não passa desapercebido, tá? O pecado não passa desapercebido. Ele denuncia-nos, tá? Ele nos coloca numa situação difícil. Não tenta você enganar através de pecado, qualquer tipo de pecado. Pecado na área do sexo, o adultério. Não pensa você que se pecar em adultério, que ninguém vai descobrir. Vão descobrir. Não adianta você tentar ter encontros ocultos, escondidos. Minha mãe dizia uma coisa muito certa: mato tem olho e parede tem ouvido. Porque não dá para esconder. Quando você menos... Agora então está impossível. Porque estão tirando até foto. Estão filmando. Não pega não. Quer saber como é que estão indo os irmãozinhos da igreja? É só dar uma olhadinha lá no WhatsApp, que você vai ver um monte de foto lá. De gente bebendo, de gente em festa, de gente fazendo rolo. Por quê? Porque agora acabou. O pecado é assim. Ele se manifesta. Ele gosta de aparecer. Ele quer que tire a foto dele. O pecado é assim. Fica demitido. Ele gosta de se mostrar onde ele estiver. Então, se ele entrou no seu coração, se ele entrou em nosso coração, pode ter certeza que ele vai te mostrar. Ele quer ser visto. Tá? Ele quer ser percebido. Ele vai te dedurar. Ele vai te entregar. Por isso, nunca desenvolva na mente, tá, a possibilidade de esconder pecado. Porque é impossível. Existem reações. Tá? Ele se manifesta de várias formas. Tá? Uma coisa simples, quando nossos filhos desobedecem aos pais, nós sabemos logo quando ele chega em casa, quando chega da escola, alguma coisa, ele muda a maneira de andar, ele muda a maneira de brincar, ele muda a maneira de olhar para nós, não nos encara no olho, olha atravessado. É ou não é? Por quê? Porque não dá para ocultar, não é natural.
O pecado, ele não é natural ao homem. Ele é estranho ao homem. Quando Deus criou o homem, criou Deus um homem puro. A queda é algo estranho no coração do homem. Nós não estamos habilitados a lidar com o pecado. Não dá para ocultar o pecado. Não dá para brincar com o pecado. Não dá. Aprenda a não valorizar o pecado. Nós temos que aprender a não permitir que o pecado crie determinados valores em nossas vidas. Porque daqui a pouco ele vai ser querido nosso. Que nós não vamos querer dispensar. Quantas vezes eu já ouvi crente na igreja dizer: eu larguei tudo, menos a minha cervejinha. Está lá, guardadinha, né? Aí vai um crente novo lá na casa dele e se escandaliza. Essas pessoas têm que estudar Romanos 14. Lá vai dizer: não escandalize teu irmão. Quem você pega por causa do irmão. Talvez você pense: mas é pecado tomar um copinho de cerveja? Na Bíblia não está escrito que é pecado. Mas se tu for beber esse copinho de cerveja e tu escandalizar o teu irmão, pecaste. Por isso a melhor maneira que existe é não chegar perto disso. A melhor forma de viver diante de Deus é obedecer a palavra de Deus. Porque nós não temos condições de esconder pecado. Nós temos que aprender, meus queridos amados, que não há cofre seguro aos olhos de Deus para o pecado. Tem pessoas que acham que existe um cofre que só ele sabe a senha. Né? Esse cofre se chama coração. Né? Tem pessoas assim: no meu coração ninguém entra. No meu coração ninguém anda nele. Por isso somente eu que sei. Interessante que Jeremias vai falar uma coisa bem diferente disso. Jeremias 17:9 vai deixar uma coisa muito clara: o coração do homem é corrupto mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Você está pensando que Deus disse que nós conhecemos o nosso coração? Não, ele está nos enganando, porque ele é corrupto. Ele está dizendo para nós assim: não confessa não, porque ninguém descobre. Não diz para os outros que você fez não, porque ninguém vai saber o que você fez. Aí o Senhor Deus diz assim: quem o conhecerá? Aí o Senhor mesmo responde, porque não tem mais ninguém que conhece o nosso coração além dele. Por isso não existe um cofre onde Deus não possa entrar. E diz o texto: eu o esquadrinharei, eu andarei no coração dele. Vou esquadrinhar o coração deles em todos os cantinhos. Quando Deus entra no meu coração, não existe ali um quartinho, uma sala, uma caixinha, onde eu posso guardar pecado. Não tem. Não se iluda. Nós estamos abertos, é um livro aberto dentro dele. Muitas das vezes as pessoas ficam aí, falam mal, escondem, são maledicentes, para ninguém saber como. Daqui a pouco todo mundo está sabendo. Porque ele tem um inimigo. O inimigo do pecado é Deus. É o Senhor Jesus. Ele não vai admitir isso. Principalmente quando se trata de crente. Principalmente quando se trata dos filhos de Deus. Porque Deus nos ama. Ele quer preservar a nossa santidade. Então todo e qualquer indício que houver para ocultar pecado será imediatamente colocado em xeque. Sim. Não devemos correr o risco de achar que nós podemos esconder esse e transformá-lo num tesouro. Não devemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Eu costumo contar uma ilustração na igreja, o pessoal da igreja já conhece, bem simples. A ostra, ela não tem barbatana, ela não nada no fundo do mar. Ela tem que abrir a concha e ela é alimentada pela corrente marinha que vai trazendo alimento e ela então fecha e degusta. E ela, já quem viu ostra sabe como é que ela é por dentro, ela é toda mole, né? A própria ostra em si, ela é toda gosmenta, porque a concha da ostra ela é extremamente lisa, porque o corpo da ostra desliza ali dentro. Mas de vez em quando, e raramente, entra um grão de areia. Aí quando ela fecha a concha, esse grão de areia começa a incomodar ela. O que é que ela faz? Ela começa a enrolar o grão de areia com aquela gosma que ela tem dentro lá. Ela vai enrolando ele até ele ficar bem redondinho. Agora vai deslizar e não vai incomodar mais.
É. Olha o poder do pecado. Você sabe como é que se chama esse processo aí? E como se chama aquela bolinha que ela fez lá dentro, lá? Né? Chama-se pérola. E a pérola tem valor inestimável. São pérolas caras, pérolas de vários tipos. Né? Pérolas negras. É, caríssima. Virou tesouro. Virou valioso. Agora que você quer realmente mandar o pecado embora depois que ele vira uma joia, depois que ele vira algo de precioso para você, nosso coração não vai permitir, porque nós agora estimamos o pecado. E é por aí que nós vamos descobrir que não podemos e que não existe lugar para esconder pecado. Meu irmão, o versículo 11 deixou bem claro. Acã desobedeceu a Deus. Deus não permitiu que Acã continuasse da mesma forma. Mas agora nós temos um segundo ponto. Josué, o Senhor Deus chama Josué e fala para ele: santifica o povo amanhã e tenta descobrir. Tenta não. Traga o povo e começou a trazer tribo por tribo, veio. Aí caiu numa tribo, a tribo veio para um homem, um veio para outro, chegou até Acã. O pecado foi rolando. E outra coisa, Josué deu um prazo. Amanhã vocês vão se santificar, amanhã vocês vão fazer isso. Houve um prazo para o Acã se arrepender. Mas ele achou que ele podia continuar mantendo, escondendo na tenda dele o seu pecado. E o que aconteceu foi que foi descoberto. Foi descoberto. Josué chama ele. E quando ele vem na presença de Josué, Josué fala para ele assim: confessa o seu pecado. Diga o que você fez. Ele confessa, ele conta, ele abre o jogo. Não tem como escapar. Ele não se arrepende, mas ele confessa. Se ele se arrependesse, ele tinha que ter feito isso antes. Não fez, mas confessou. Chegou e falou assim: realmente pequei, eu fiz isso. Ele tinha consciência de tudo que tinha feito de errado. Mas não conseguiu se livrar do erro. Não conseguiu porque o pecado já tinha criado raiz. A cobiça já tinha criado raiz. Aí não deu para arrancar. Pensar que confissão é igual a arrependimento, está enganado. Não fique pensando que você chegar diante de Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Ah, Senhor. Meu irmão, confissão não é arrependimento. Sabe por quê? Confessar é concordar que pecou. Se você olhar para o versículo 20, você vai chegar à conclusão que ele confessa, porque ele concordou que pecou. Ele disse: eu realmente fiz isso. E isso é simplesmente uma questão simples de se ver na Bíblia. Isso é, ele concorda. Tá? Ele confessa. Pensar que confissão é igual a arrependimento, não é. Está uma diferença entre isso. Arrependimento é uma coisa diferente disso. Mas o que ele faz? Ele vai lá e conta para o Senhor, como muitos têm feito. Vão lá e contam para o Senhor o que está acontecendo. Aí a palavra de Deus vem, porque arrependimento é mudança de mente. É uma mudança radical da mente, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Tá? Tem que haver uma mudança. Tá? Arrependimento é reprovar na presença de Deus a má árvore que produziu os frutos. Se você se arrependeu de algo, lembre-se, tem que destruir a árvore que está produzindo o fruto do pecado. Se eu estou arrependido, eu chego diante de Deus: Pai, eu me arrependo profundamente diante de Ti. Me ajuda a acabar com isso. Destrua isso na minha vida. Eu sou ambicioso, sou ladrão, sou o que for. Sou viciado, sou drogado, sou tudo. Eu gostaria que o Senhor mudasse a minha vida, eu não aguento mais. Estou arrependido, dando prova, dando evidências disso. Porque só confessar não vai levar você a lugar nenhum. É reprovar na presença de Deus que há uma árvore que produziu os frutos. De repente você tem certas pessoas que têm um vício. Não adianta ficar contando para Deus que você tem um vício. Arrependimento é você não gostar do vício e abandonar o vício e pedir forças a Deus para abandoná-lo.
De repente você adulterou. Não adianta chegar diante de Deus e dizer para Deus: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Ih, não quer mudar? Você tem problema na área do sexo? Muda. Estão lembrando da mulher adúltera que ia ser apedrejada? No final Jesus falou o que para ela? Se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Não fique pensando que Jesus disse para ela que ela ia ser uma santa dali para frente. Não, não. O que Jesus disse para ela: vá e abandone o adultério, abandone a prostituição. Faça isso. Isso é arrependimento. É isso que Jesus espera daquele que se confessa diante dele, arrependidos profundamente. É procurar um caminho que vai destruir aquilo que está produzindo o pecado. Às vezes tem língua maledicente, procura no Senhor parar com isso. Abandonar isso. Deixar isso de lado, é mentiroso. Senhor, eu sou mentiroso. Confessa ao Senhor. Nós temos uma imensidão de problemas. Nós temos que estar tratando constantemente diante do altar do Senhor, em Cristo Jesus. Porque se nós não chegarmos em Cristo Jesus diante do altar de Deus e nos ajoelharmos ali e falar: Senhor, transforma a minha vida, a vida deste miserável homem que sou pecador, Senhor. Eu tenho vício de beber, eu tenho vício de fumar. De repente tem pessoas que têm vício de fumar e acham que ninguém sabe. Um cheiro de fumaça danado, sentou perto da gente na igreja, a gente já sabe, esse fuma. É porque nariz de crente não é nariz de viciado de cigarro. Tá limpinho, sentou do lado, ele senta no ar. Não é? Aí fica escondendo. Não faça isso. Destrua o que está produzindo isso. Tem desejos, gosta, é carente, é dependente. Chega diante do Senhor: Pai, me liberta dessa dependência, desse vício. Afasta de mim essas coisas, Pai. Eu sou fraco, sou miserável. Eu gosto. Eu gosto de pecar. Vou falar para ele sabe que você gosta. Ele sabe que nós gostamos. Tem pessoas que têm problema com sexo, com pornografia, com um monte de coisa errada. Mente poluída, mente suja. Mas toda oportunidade que tem, está vendo coisas, pensando coisas, se metendo no meio disso. Se afasta, corra disso, abandona. A melhor maneira de você se libertar do pecado não é confrontá-lo, não. É largar ele, assumir, correr dele. Tá? Não vai querer enfrentar, não, vai perder. A palavra de Deus é muito séria sobre essas questões. Nós temos que botar uma coisa no nosso coração, meus amados. Para nós andarmos com o nosso Deus em santidade, há necessidade muito séria de reconhecermos que nós temos que combater o nosso pecado de uma forma muito simples. Fugindo dele. Isso é combater o pecado. É entregar na mão do Senhor. Eu tenho esse problema. Todos nós sabemos os nossos problemas. Às vezes você não tem paciência, às vezes é temperamental, às vezes tem problemas financeiros, às vezes tem uma série de coisas, meus irmãos. Nós somos assim. Nós viemos do mundo e temos pecado mesmo. Não vem para cá querer dar uma de santinho, não, porque ninguém é. Nós estamos buscando santidade. Nós estamos em busca de santidade. E quando nós pecamos, nós derramamos lágrimas. Nós não queríamos pecar. Bem-aventurados que choram. Choram porque não queriam pecar. Ofendeu a Deus, desobedeceu a Ele. E você o ama profundamente. Por isso somos bem-aventurados, porque seremos consolados. O que quer dizer ser consolado? É que Deus vai retirar a raiz desse problema. É que Deus vai matar essa árvore. Mas vai depender de nossa confissão, de nosso exercício, da nossa força de vontade e de buscar no Senhor constantemente uma luta constante, meus irmãos. A vida do crente é um campo de batalha. Tá? Não é parque de diversão, é campo de batalha. E nós temos que nos conscientizar desse fato. Para termos certeza absoluta de que Deus está conosco, nos abençoando, nos orientando constantemente. Para Deus nos separar, para nós não nos separarmos do nosso Deus. Não é Deus que se separa de nós, é nós que nos separamos dele. Tá? Porque às vezes não nos arrependemos, porque às vezes nós não queremos. O que faz separação entre vós e o vosso Deus é o quê? É o vosso pecado. Meus irmãos, falar em pecado hoje em dia está ficando meio sério, porque as pessoas nem sequer lembram mais disso. Está se tornando corriqueiro pecar e achar que não é pecado. Que não existe pecado.
Isso, meus irmãos, tem pessoas vivendo dessa forma, que pode fazer o que quer. Não podemos, nós somos filhos de Deus. Nós temos 66 livros aqui, tem que ser obedecidos. Temos que aprender constantemente. São regras espirituais estipuladas pelo nosso Deus. E que ele exige de nós simplesmente uma coisa, obediência. Acã não obedeceu. Transgrediu. Deus rejeitou ele. E rejeitou sério. Porque agora nós vamos para o terceiro ponto. E o terceiro ponto é dramático. O terceiro ponto traz sofrimento. Terríveis. Quando Deus se levanta contra o pecado e o pecador, a coisa complica, tá, meu irmão? Muito sério isso aqui. Pensar que o pecado não traz consequências. Será que existem pessoas achando isso? Vocês sabem por que as pessoas acham que pecar não traz consequências? É porque as pessoas confundem o prazo que Deus dá para o arrependimento, eles confundem com o prazo de impunidade. Isso. E de libertinagem, de liberdade que Deus está concedendo. A misericórdia de Deus, muitas das vezes, ele retém a ira para não castigar. Mas a pessoa interpretou errado. Ela, em vez de parar para pensar que não aconteceu nada ainda, foi porque Deus está usando de misericórdia com ele. Ele passa a lidar com o pecado de uma forma leviana. E quando se trata de pecado com leviandade, a situação complica, meu irmão. Porque Deus não está olhando para o pecado dessa forma, não. Não está, não. Muitas pessoas na Bíblia pensavam que era assim. Que pecavam e continuavam assim. Tá? Vou citar alguns irmãos aqui nossos lá do Antigo Testamento e do Novo. Que pecou, pensou que ia passar batido. Primeiro deles, nós vamos pensar como Davi. Davi pensou assim. Tá? Davi diz lá no Salmo 32, versículo 3. Ele diz uma palavra tão simples. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos gemiam todos os dias. Ele achou que se não confessasse... Você sabe quanto tempo levou Davi para confessar o pecado que ele cometeu de adultério contra Batseba? Bem, né? 1 ano. Isso mesmo. Ela ficou grávida até neném. E o Davi diz assim, enquanto calei os meus pecados, ele não confessou. Ele não se arrependeu do seu pecado. Ele não viu nada demais em fazer isso. Ele era o rei de Israel. Então ele ocultou do Senhor. Até o Senhor Deus mandou o profeta Natã confrontá-lo. Deus é bom. Deus chama Josué. Pega o povo, vai lá. Eles pecaram, corrige eles. Agora Davi peca. O Senhor Deus pega Natã, o profeta, vai lá e pega Davi. Deus é bom. Avisa, orienta, manda o pastor conversar. Começa a fofoca dentro da igreja, nós vamos lá conversar, saber o fundamento, se é verdade, se é mentira. E pessoas que querem continuar mentindo, dizendo que não é verdade, que é calúnia. Muita coisa não é mesmo, mas muita coisa também é. E é exatamente aí que nós temos algum problema para resolver diante de Deus. Exatamente isso, meu irmão. Davi não quis confessar. E ele disse assim, enquanto calei os meus pecados... Gemeram, doía. Mas teve um outro que fez a mesma coisa, Sansão. Isso. Sansão pecou, cometeu o pecado, confessou lá, contou para eles, para Dalila lá o segredo da força dele. Está lá em Juízes 16, do 20 ao 21. E diz o texto que Sansão vai, dorme no colo da Dalila, né? Ela faz um cafuné nele, ele dormiu, depois que ele contou a história, ela pega a tesoura, vai lá e corta o cabelo dele, pega a faca lá e corta o cabelo dele. E chamou, os filisteus estão chegando aí, ela já tinha feito isso várias vezes. E várias vezes ele reagiu, porque ele mentiu para ela. Mas o pecado vai batendo, olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. Não bata na porta do inferno, porque haverá um momento que alguém vai te atender. Isso aconteceu com Sansão. Ele ficou na porta do inferno batendo. Daqui a pouco, quando ele prestou atenção, a porta abriu, alguém atendeu ele. Foi Dalila. E aí depois que ela cortou o cabelo dele, diz o texto que os filisteus entraram, e sabe o que ele fez? Ele se levantou e diz o texto, e ele pensou consigo mesmo, o Senhor ainda é comigo.
E quando ele vai, ele tinha perdido as forças. Deus não era mais com ele. Esse homem brincou com o pecado. Esse homem achou que Deus ia passar por cima. Ele tinha um voto do Nazireu que não podia cortar pecado, não podia cortar o cabelo. Ele desobedeceu o voto que era para... Deus disse que ele estaria vivendo debaixo desse voto. Não podia beber, cortar o cabelo e tocar em corpo. Ele fez as 3 coisas na vida dele. As 3 coisas que não podia fazer, ele desobedeceu a Deus. E diz o versículo 21 que assim que os filisteus entraram, com medo dele, ele estivesse fingindo, e ele realmente tinha perdido a força, foram nos olhos dele e furaram. Furaram os 2 olhos dele. E sabe o que aconteceu? Ficou amarrado numa pedra de moinho, rodando. As consequências do pecado. Foi furado os olhos dele, serviu de palhaço para todo mundo, né? E ficou lá naquele moinho, rodando lá, e diz o texto que o cabelo começou a crescer. Isso, porque logo depois ele vai pedir, faz um pedido especial a Deus. Mas, meu irmão, lembra bem de uma coisa: pecado traz consequências, e consequências sérias. Às vezes eu fico ouvindo pessoas dizendo aí, se Deus fosse bom, não nascia uma criança com aquela doença tal. Vai lá levantar lá o DNA lá de trás e vai descobrir que a família que vivia em pecado, tá? E viveu alguns da família em orgia, e entrou no DNA, e aí Deus é culpado. Não é não, meu irmão. É pecado não confessado. É pecado sem arrependimento. Às vezes só confessa, mas não arrepende. A pecado sem arrependimento não traz justificação. Não traz. Temos que tomar muito cuidado com isso. A palavra de Deus é muito séria a respeito disso. Tá? Sansão pensou assim também. Mas nós temos um outro caso. Pedro. Pedro achou que quando Jesus disse para ele: Pedro, hoje ainda você vai me negar 3 vezes antes de cantar do galo. Eu pergunto para você, Pedro levou isso a sério? Não! Não levou. Achou que Jesus estava brincando com ele. E o resultado disso, se expôs ao pecado. Naquela mesma noite, antes de amanhecer o dia, ele se expôs ao pecado. Como tem muito crente sabendo, avisado. A Bíblia diz, sermões pregados dizem, escolas dominicais, lições, dizem o que está de errado, o que é errado. Mas não acredita no erro. Não acredita nas consequências. E diz o texto que Pedro não acreditou nas consequências. E acabou no meio de uma fogueira. Ele acabou no meio lá aquecendo-se. E daqui a pouco negou Jesus. Quando ele acabou de negar a 3ª vez, o galo cantou. Ei, pecado faz o galo cantar. Não te ilude. O pecado diz: eu estou aqui. Olha eu aqui. Foi o que o galo fez com Pedro. Viu? Quando Pedro pensou assim na madrugada, ninguém viu nada, né? Negou 3 vezes, hein? Praguejou, fez um monte de coisa errada. Quando ele acabou de fazer coisa errada, ele deve ter pensado assim: irmão, não aconteceu aquilo que Jesus falou, o galo cantou. Acabou Pedro. Quando o galo cantou, caiu a ficha. E o Pedro chora amargamente. Está registrado lá em Lucas, capítulo 22, 62. Chorou amargamente. Consequência do pecado é amargo. Dói. Quando ele olha para Jesus entrando no pote, ele olha para Jesus, Jesus olha no olho dele, todo manchado, todo marcado, suado, apanhou a noite inteira por causa dele. Avisou ele para não fazer isso. Avisou ele que ele ia fazer. E ele fez. Não fugiu do pecado, não se escondeu do pecado. Pelo contrário, ao invés de se apegar a Jesus, começou a seguir Jesus de longe. Porque o pecado é assim. Ele nos faz seguir Jesus de longe. Começa a sair da igreja, começa a abandonar a igreja, não vão mais na reunião de oração, já não lê mais Bíblia, e daqui a pouco está ele lá na lama, está ele lá no abismo do pecado, porque se afastou do Senhor. Meu irmão, não entra nessa. Tá? Pecado traz consequências, traz graves consequências. Tá? Mas a consequência pior do pecado está vindo sobre aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e aceitaram Jesus como seu único e eterno Salvador.
Isso mesmo. As consequências mais graves que podem existir para o pecado está sentenciada lá em Mateus 25, 41, quando Jesus vira e diz: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Consequências irremediáveis, consequências eternas. Nunca mais você sai de lá. Arrependa-te do teu pecado. Chega diante de Deus e fala para Ele: Pai, creio, preciso crer naquela cruz. Quero crer naquela cruz. Me ajuda, Senhor. E você que é crente, confesse, esteja diante de Deus. Diga para Deus, arrependido profundamente, para Deus tirar aquela árvore que está produzindo esse fruto maldito do pecado. Diga para Ele: Senhor, mortifica-me. Paulo, quando vai tratar com o pecado da velha natureza do homem, ele vai falar que tem que ser mortificado. O velho homem tem que morrer. Isso mesmo. E por fim, meus irmãos, as consequências que caíram sobre Acã. Caiu sobre Acã, a mulher dele, os filhos dele, o boi dele, o cachorro dele, a galinha. Tudo que ele tinha, juntaram tudo num monturo, apedrejaram a família dele todinha, eles morreram, e os corpos que ficaram mortos depois de serem apedrejados, foi colocado fogo. É duro, não é? É duro. Mas se arrependessem, teriam encontrado o perdão de Deus. Meu irmão, você não espera chegar a isso. Não espere o juízo final. Nós podemos partir daqui a qualquer instante e aí sofrer as consequências do pecado. Se você tem Jesus Cristo, você está liberto. Se Jesus Cristo entrou na sua vida e pagou pelo seu pecado, você está liberto. Se Jesus entrou no seu coração, meu irmão, Jesus Cristo morreu naquela cruz para te libertar, para te salvar. É só confessar, é só chegar diante da cruz e se ajoelhar. Falar: Pai, estou arrependido dos meus pecados, tudo aquilo que eu fiz de errado. Restaura a minha alma diante de Ti, me torna numa nova criatura. E você vai ver da luz de Deus. As consequências, meus irmãos, são terríveis, mas elas são necessárias. Sabem por quê? Para que o homem não goste do pecado. Sim. Sabe por que Deus traz consequências graves sobre o pecado? Para eu e você não passarmos a gostar do pecado. Quando o crente pega, ele tem que sofrer mesmo. Sabe por quê? Para ele lembrar que aquilo ali não é bom. O pecado não é bom. É igual a serpente que vai te morder e depois vem o veneno. Vai te fazer sentir dores. Sim. É bom sentir mesmo. Pecou, sofra. Nós temos que sofrer. Sabe para quê? Para tirar o gostinho do pecado da boca. Para tirar o gostinho do pecado da mente. Para tirar o gosto do pecado da alma. Isso! Pessoas que sofreram por causa do pecado não desejam voltar ao pecado. Conheci homens violentos. Conheci bandidos e assassinos. Que depois que a palavra de Deus entrou no coração deles, eles tinham pavor da vida que tinham. Criaram o pavor do pecado. Eles se enojavam só em falar. Não gostavam de falar do passado. Porque sofreram muito. Sim, meu irmão. As consequências são terríveis e necessárias para que o homem não passe a gostar do pecado. Se você olhar para cá, você não vai desejar isso para você. Não vai, tenho certeza. Meus irmãos, eu vou encerrar e concluir de uma maneira simples. Lá com Jeremias 17:9, para aqueles que querem achar que o seu coração é um coração que é um cofre que onde Deus não tem acesso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Eu já comentei. Quem o conhecerá? No versículo 10 ele vai dizer: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quais são as suas ações? Qual é o fruto do seu proceder? Peca? É pecador? Também sou, todo mundo é. Mas o segredo está arrependimento. Isso, meu irmão. Não sentir mais gosto, se sentir envergonhado.
Faça isso, se arrependa em nome de Jesus, do seu pecado. E você que não tem Jesus, se arrependa dos seus pecados e aceita Jesus Cristo que morreu por aqui na cruz. Morreu por nós. Nós pecamos, mas nós já temos advogado junto ao Pai. Nós pecamos, mas nós já fomos perdoados. O que precisamos é nos arrepender e confessar o nosso pecado. Isso é a palavra de Deus. Deus nos ama profundamente e exercita a sua misericórdia para conosco. No nome glorioso de Jesus, irmãos. Amém. Nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração. Senhor Deus, eu te louvo e agradeço, ó Pai, pela tua palavra que nos questiona, que nos leva, ó Deus, a uma reflexão a respeito de nossas vidas pessoais diante de ti. Tu que és o Deus Santo, Deus que liberta, mas é um Deus Santo que tem exigências, um Deus que exige a obediência para o nosso próprio bem, para a nossa vida espiritual, para que possamos assim, ó Deus, caminharmos em santidade diante de ti. Pedimos a ti nesse instante, ó Deus, que tu ouças as orações que estão sendo feitas, para que, Senhor Deus, perdoe o nosso pecado, como já foi feito naquela cruz. Nós te pedimos, ó Deus, nesse instante, que tu aplique esse perdão em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, continuar caminhando contigo. E aqueles, ó Deus, que ainda têm dificuldade para confessar, dificuldade para se arrepender de seus pecados, meus irmãos, meu Senhor, eu te peço nesse instante, que tu, ó Pai, toque no coração dessas pessoas com tua palavra, para que elas se conscientizem da sua urgência em se prostrar diante do teu altar. Perdoa-nos, fortaleça-nos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Querido João Carlos. O João Carlos está assistindo. João Carlos, presbítero João Carlos, um abraço. Deus te abençoe, meu irmão. Uma alegria imensa tê-lo aí. Esposa do reverendo Wellington também. A esposa do reverendo Wellington. Daniele. A Daniel, o Wellington chama de Dani, né, Dani? Agora tem a live do Louvor de Júnior. Agora vem a live do louvor lá do Júnior, hein, gente? Permaneceu online. Vamos pra lá, hein? Vamos permanecer online aí. Tá? E compartilhar. Um abraço e Deus abençoe a todos nós. Até terça. Até terça-feira, ué. A não ser que venha a vacina aí. Aí vacinar todo mundo. Aí nós vamos voltar. Que Deus, hein? Até terça, querido. Deus nos abençoe e nos oriente. Amém. Cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento é o seu motor, não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. La la ya la la ya la ya, la la ya la la ya la ya, la la ya la ya ya. Vede cautelosamente vai um barquinho a vagar, e o vento é o seu motor, não o deixa parar. Minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor, mas quem me conduz é o Senhor, mas quem me conduz é o
noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom nós estarmos juntos novamente em culto de louvor e adoração. Então, sim, vamos dar início. O primeiro cântico é Deus enviou. E nós vamos começar pelo coro, ok? Depois nós vamos cantar Venho a Ti, Jesus. Depois a gente vai cantar em fervente oração. E por último, então se verá o Filho do Homem. Vamos lá, porque Ele vive, né? Deus enviou o Seu Filho por mim, por você, por nós, pela Sua igreja. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Como é bom saber, né? Que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. Oh, glória, isso é muito bom. Venho a Ti, Jesus, venho renovar meu ser. Depois de uma pregação dessa, né, o comando do Val aí, para a gente fugir do pecado, sair da presença dessa situação, né? A gente tem que se achegar, né, a Jesus e renovar o nosso ser a cada dia. Venho a Ti, Jesus, quero renovar meu ser.
Eu sei que a graça vem de Ti, Senhor, pois eu descobri, ó Deus, que tudo mal que é em mim vai se transformar com o poder do amor. Esse amor é o amor que está em nosso Jesus. Amém? Venho a Ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de Ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, Teu amor me envolve. Quero estar firme em Tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o Teu olhar, mostra o Teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o Teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, Teu amor me envolve. Quero estar firme em Tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, Teu amor me envolve. Quero estar firme em Tuas mãos. Eu vou voar bem alto como águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Do amor. Amém. Amém. O próximo cântico, irmãos, é como a gente deve depositar a nossa oração em fervente oração, depositá-la sempre aos pés do Senhor
e de coração, se abrir, se entregar. Não é verdade? Porque Deus conhece cada um de nós, conhece o nosso interior, então Ele sabe se a gente está entregando a nossa oração verdadeiramente no seu altar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te irá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ver a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir tua alma se abrir, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Assim que deve ser, de coração quebrantado, tudo deixando no altar. E então se verá que nós possamos sempre estar aos pés do Senhor, com foco em Cristo, sempre olhando para frente e esperando um dia a volta dele. Se ele chegar nas nuvens, nós subiremos com ele. Se ele nos levar, nós encontraremos com ele. Oh glória, assim que devemos ser. Então se verá. Então se verá.
sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vida do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vida do Filho do Homem. Assim há de ser a vida do Filho do Homem. Assim há de ser a vida do Filho do Homem. Amém, irmãos, que nós possamos sempre estar preparados, esperando a vinda do Filho do Homem. E se ele não vier, um dia nós encontraremos com ele. Vamos orar, meus queridos. Deus amado, na tua presença, a tua igreja está em louvor e adoração nos lares. E o Senhor, que é onisciente, onipresente, acompanha tudo daí dos altos céus. Te agradecemos, ó Pai, por esta rica, gloriosa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de abrir os nossos lábios, de abrir o nosso coração com a alma cheia de alegria, ó Pai, e elevar a Ti, o único merecedor de louvor, honra e glória. Pai, ser conosco, nos abençoa, nos guarda, nos proteja, capacita-nos, ó Pai, naquilo que não formos capazes. E livra-nos, ó Pai, do mal. Livra-nos, ó Deus, de pecar contra Ti. Que o Senhor possa estar sempre, ó Pai, ao nosso lado. Que nós podemos sempre perceber, ó Deus, a Tua presença. Porque a Sua presença do nosso lado nos deixa constrangido em relação ao pecado. Ser conosco, Deus de amor. Dê uma noite de descanso, dê um dia de amanhã, se assim nos pertencer. O Senhor vem estar nos abençoando e nos guardando. É a minha oração humildemente, ó Pai, em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Irmãos, ficamos por aqui. Se assim permitir Deus, semana que vem estaremos de volta com mais um culto de louvor e adoração. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Amém.